Boa tarde. Estou neste momento fazendo este vídeo. Quero falar sobre política. Sou pastor. Durante toda a minha vida preguei a palavra de Deus e ainda estou pregando. Mas hoje eu quero falar sobre política, especialmente pela conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil. Quero falar sobre política sob o ponto de vista cristão, evangélico. E de uma forma mais clara que eu puder fazer para esclarecer meus irmãos, meus amigos e aqueles que desejam ver o nosso país próspero, feliz e abençoado. Essa pátria amada chamada Brasil. Há muitos jovens que não viveram no século passado, o tempo que nós vivemos, e não têm visto tudo o que tem acontecido no Brasil. Mas eu falo sobre esse assunto nesse momento, não quero ser cansativo para você. Todos conhecem essa expressão: o Estado é laico e a igreja não tem partido por causa da sua composição. Mas os membros das igrejas são cidadãos que têm deveres e obrigações políticas. Nós vivemos numa democracia. Simplesmente democracia quer dizer governo do povo, pelo povo. Mas não tem um parlamento onde vai 200 milhões de habitantes governar. Seria impossível, não tem condições. Então, na democracia, o governo é feito pelos representantes do povo, escolhidos nas urnas, através do voto secreto. E todos nós devemos ter consciência disto. Democracia é a forma de governo que o Brasil adotou. Nós temos uma Constituição Federal e essa Constituição, no seu artigo 5º, dá-nos o direito de liberdade de expressão do nosso pensamento, liberdade de culto, liberdade de iniciativa. Nossa Constituição dá-nos este direito. Isso é democracia, quando ela é praticada plenamente. Há outras formas de governo. A monarquia é quando o país tem um monarca, um rei. E na monarquia o rei é soberano. O rei, ele legisla, ele julga e ele executa. Ele delega também. Mas a sua palavra é palavra final. É primeira e última no governo de uma monarquia. A outra forma de governo é a oligarquia. São aqueles países que são governados por uma classe de pessoas ou famílias. E o governo, chamado também de teocracia. Teocracia, a palavra vem de Theos, Deus, governo de Deus. Como Deus não tem um trono na terra, ele conduz uma nação teocrática, submissa a ele através de representantes que ele mesmo chama. E estes representantes são chamados de medianeiros. A nação de Israel teve um governo teocrático, até o último dos juízes, o profeta Samuel. E foi exatamente no tempo de Samuel que a nação pediu um rei. Deus já havia previsto isso. Vocês vão pedir um rei como as nações vizinhas têm rei. Vocês querem imitar essas nações. E Deus autorizou Samuel a escolher um rei. Não é esse assunto que eu vou dar continuidade, mas eu vou falar aqui agora sobre
a orientação que Deus deu, ainda quando Moisés estava no deserto, ainda quando a nação de Israel não havia entrado na terra prometida. Deus deu orientação para eles. O nosso Deus, que é um Deus onisciente, Ele sabe o futuro. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, verso 14, nós lemos o seguinte: essa é a orientação de Deus. Quando vocês estiverem na terra que eu prometi para vocês, vai chegar um dia que vocês vão dizer: nós queremos um rei como as outras nações. Então, eu leio a Bíblia porque fica mais prático, para não ter erro de palavras. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitando disseres: porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Não era democracia, era teocracia, então a escolha era de Deus. Deus iria escolher um rei e eles seria colocado sobre eles. Aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás dentre teus irmãos como rei sobre ti. Vamos prestar bastante atenção nesse aspecto. Porás sobre teus irmãos. Não era para colocar nenhum estrangeiro como rei sobre Israel, mas irmão. Irmão tem um significado muito forte, tem elos fortes de sentimento, de pensamento, de objetivos. Um dos teus irmãos. Se nós trouxéssemos isto para os dias de hoje, seria um pouco difícil cumprir. O Brasil não é uma nação teocrática, é uma nação onde o povo é religioso, sim, mas tem muitas religiões. Muitas religiões. Imagine se cada igreja, cada religião, colocar um representante seu no Congresso Nacional. A forma de eleição, a forma de escolha é muito complicada. Isso não funcionaria. Mas para Israel deveria funcionar. E Deus está dando esta orientação para o povo de Israel, para colocar um rei que fosse dos irmãos, não um estrangeiro. Estrangeiro não. Mas tem algumas recomendações que são práticas, e Deus deu estas recomendações para o povo de Israel. Veja no verso 16, diz o seguinte: o rei, ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis para o Egito. Os cavalos eram armas de guerra naqueles dias. Egito, produtor de cavalos. Os reis multiplicavam cavalos para vencerem as batalhas, porque os cavalos eram velozes. Mas Deus está dizendo: não multipliquem cavalos. Não multipliquem armas de guerra. Porque quando o povo multiplica as armas de guerra, eles deixam de confiar em Deus e passam a confiar nas suas armas. As nações atuais, do mundo atual, elas confiam nas suas armas, armas que podem acabar com o planeta. Aquelas dos dias do povo de Israel, na terra de Canaã, não eram armas tão poderosas quanto a que temos hoje. Por isso as nações não confiam mais em Deus. E aquele que tem poder
Ele confia no seu poder e deixa de confiar no poder de Deus. Primeira coisa, não multipliquem cavalos. Segunda coisa que não deveriam multiplicar, para si mulheres. Mulheres. As mulheres são excelentes, elas fazem um trabalho muito especial. Mas os reis tinham o hábito de construir os seus haréns e tinham muitas mulheres. Deus, prevendo isto em Israel, disse para não multiplicarem mulheres. Por quê? Porque estas mulheres, elas viriam de nações pagãs e desviariam o rei do projeto de Deus e do plano de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. O rei, sábio, poderoso, mas ele desviou seu coração de Deus por causa das suas mulheres e de seus ídolos. Também, no mesmo versículo diz, nem multiplicará muito ouro para si ou prata. Isto é, riqueza. O rei, segundo Deus, deveria ter sim as riquezas de um rei, mas não de forma absurda. Isto vem de encontro com o que nós vemos hoje. Nossos políticos, muitos deles, se não a maioria, buscam multiplicar os seus tesouros, contrariando plenamente aquilo que Deus planejou para o povo dele. Mas agora não são povo dele, nem há temor a Deus. Então, nem prata, nem ouro. Mais um detalhe importante. Será também que quando esse rei se assentar no seu trono, ou no trono do seu reino, ele deveria fazer uma cópia da lei de Deus. Uma cópia. Uma cópia igual àquela que estava com os levitas, da lei de Deus. Ele deveria ler esta lei todos os dias. A lei representa a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os juízos de Deus. O rei que fizesse isso seria próspero, abençoado e vitorioso em todas as suas batalhas. Mas isso não aconteceu na história. Então, Deus está dando este encaminhamento para aquela pessoa escolhida, o rei escolhido, para que eles aprendessem a temer a Deus. Meus irmãos e amigos, estou falando isto, nós estamos no nosso Brasil, você sabe a conjuntura que nós estamos vivendo. Eu vejo muitos crentes saindo fora de discussões políticas. Não devemos discutir mesmo, mas conversar sim, sério, sobre o que vamos fazer. E saber quem é que está na nossa mira, em quem vamos votar. O camarada é honesto, é íntegro, ele fala a verdade, ele defende a causa dos necessitados, a liberdade, o direito. É aí que nós temos que pensar. Ele defende ou não ataca, não ameaça a liberdade, as religiões. Nós temos países onde as portas das igrejas já estão fechadas e outras vão se fechar. Mas eu quero dizer, depende do povo brasileiro. Depende de nós, depende de mim e de você. Por isso, fale.
Eu, nos meus mais de 40 anos de ministério pastoral, nunca usei o púlpito da igreja para permitir que alguém viesse pedir votos, mas abri a porta do meu gabinete pastoral para todos aqueles que desejavam expor os seus planos, os seus propósitos quanto à sua vida política. Não neguei a nenhum. Não neguei. E na igreja nós recebemos todos os que lá chegaram. Não tiveram oportunidade de falar, não. Mas nós os apresentamos dignamente, todos. E mencionamos as suas intenções, o desejo deles. E que a vontade de Deus se faria. Por isso, neste momento, através deste vídeo, estou falando com você, meu irmão, meu amigo. Vamos olhar para a situação do Brasil com seriedade e votar com consciência, para não perdermos aquilo que nós temos. Pátria amada Brasil. É o que o hino nacional nos apresenta. Realmente o Brasil é uma pátria diferente das outras. É uma pátria onde Deus tem nos abençoado. Nós temos liberdade. Todas as religiões têm liberdade dentro deste país chamado Brasil. Querem continuar? Lutemos para isso. Deus abençoe você, sua família e a família do seu futuro. Deus abençoe. Em nome de Jesus.